E aí, gente, voltamos com mais um episódio de redução de danos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente nessa quarentena, que é convivência. Tá sendo fácil aí na sua vida? Como é que é? Tá tenso? Com quem que você tá convivendo esses dias? É só com você mesmo? Altos conflitos internos? Tô aqui, Tati Ferreira, pra falar desse assunto. E Áureo Toledo? Áureo Toledo, que agora tem o quê? Um canal no YouTube? Tem, O cara tá procurem chique. lá, Áureo Toledo, digita lá na busca, se inscreve, ativa o sininho, né? É assim que Isso, fala? exato. Você tá perfeito, Se inscreve, maravilhoso. ativa o sininho, comenta, se engaja. Tô manjando já. Tá, você tá 100% youtuber já. Daqui uns dias você abandona a carreira acadêmica pra Não, ser só youtuber. eu não tenho esse talento, não. Sei, hein? É treino. Mas e aí, o que você trouxe pra gente de conversa sobre convivência? Tá sendo fácil a sua convivência? Tá, você é uma boa companhia pra mim. Ah, em público é assim que você fala, né? Na hora que vira as costas, Tô brincando. Que bom. Você é uma Mas boa aqui em casa a gente tá convivendo nós dois, a Clara, de 2 anos e meio, e a Zezé, que é minha sogra, que foi pega de surpresa na quarentena aqui em casa, em meia quarentena aqui em casa, e tá ficando com a gente, vai ficar por alguns meses ainda, graças a Deus, porque ela tá ajudando muito a gente poder trabalhar. Sim. E a convivência está sendo fácil até esse momento. Isso facilita bastante, né? São pessoas que são de fácil trato, enfim. Então, felizmente, a gente está numa condição que a gente pode ficar em casa, né? A gente não necessariamente precisa sair, como muita gente tem que sair, né? Então, isso está facilitando bastante. É, com certeza. E, além de tudo, o fato da sua mãe estar aqui também com a gente é ótimo, porque é mais alguém pra gente conversar, né? Sim, Porque se fosse só nós dois esse tempo todo, imagina o assunto já ia ter acabado. Se bem Mas que cada dia é uma bomba diferente que a gente explode. vai fazendo bastante marca reunião online, essas coisas, né? O mundo online tá ajudando bastante hoje. Imagina a quarentena sem internet, vocês Não. já imaginaram? Sem Netflix, Nossa, ia ser tenso demais. sem Não Amazon Prime, que é onde a gente assiste The Office. não poder nem ir na locadora, né? Tenso. Bom, então o que eu trouxe pra gente? Começar uma discussão mais ampla sobre convivência, né? Não achei nenhum dado, mas eu escolhi 3 matérias que saíram em jornais, depois a gente deixa nos comentários aí para vocês também darem uma lida, mas todas essas matérias são sobre como é a convivência familiar na quarentena. Eu achei interessante porque muita gente está preocupada com isso, né? Que a princípio pode parecer ser algo simples, vou ficar só em casa. Mas mesmo numa família, digamos assim, que tem uma boa convivência, isso vai causar atrito, né? Porque é o tempo todo ali convivendo, interagindo. Às vezes acho que tem diferença de convivência, por exemplo, numa quarentena, se você mora numa casa, se você mora num apartamento. E também tem uma outra questão que também é muito mais séria, né? Que em momentos de quarentena como esse, em que você tem que ficar em casa, há o aumento, né, de casos de violência doméstica, né? De agressões às mulheres, enfim, esse tipo de coisa também aumenta, né? Então, pode parecer algo simples, mas não é tão simples assim. Então, eu peguei essas 3 matérias aqui, né? Tem até algumas coisas que eu acho bem piegas, assim, nada demais, né? Mas acho que é um bom pontapé pra gente começar a conversar não só sobre convivência na quarentena, mas convivência em geral. Bom, então vamos começar aqui eu vou dar um panorama geral das matérias e aí depois a gente esmiuça os temas que estão aqui e as discussões que a gente chegar a achar que vale a pena sobre o tema da convivência. Bom, a primeira matéria é uma matéria do Estado de Minas, ela foi publicada no dia 5 de abril de 2020 e o título é Convivência Familiar na Quarentena, Laços colocados à prova. Então, basicamente, um dos argumentos aqui que a repórter coloca é que o isolamento das famílias na quarentena, que foi imposto pela pandemia, obriga as famílias digamos assim, a se conhecerem ainda mais, né? Porque você está acostumado com um determinado tipo de convivência, mas agora você vai ver aquela pessoa lá 24/7, né? Então, o grande argumento desse artigo é que com essa convivência maior, tudo vai ficar mais intenso e mais desafiador, né? Por exemplo, uma briga, um desentendimento ganha proporções maiores porque está todo mundo ali e não sai dali. Esse seria, então, um dos argumentos, né, dessa primeira matéria. Há uma segunda matéria aqui que eu achei, o título é 6 dicas para manter a convivência na quarentena.
Oh, essa parece boa. Aí, eu vou falar por alto, assim, as dicas, né? Mas a primeira é: respeite as diferenças. A segunda é: repense a rotina para melhorar o convívio familiar na quarentena. Aposte na criatividade, né? Então, tipo, você vai ficar em casa, então vamos fazer coisas criativas dentro de casa. Nossa, essa é difícil demais. Qualidade no tempo é a chave, né? O ponto aqui, né? Que já que vai ter muito tempo livre, vamos fazer algo qualitativamente legal nesse tempo livre, né? Eu não sei de onde que a galera tira que quem tem quarentena tem tempo livre, principalmente quem tem criança, porque parece que o dia diminuiu o tamanho agora. Parece que eu faço coisa e não é suficiente. É que vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes tem um casal, né? Ambos fazem home office e tal, enfim, aí acho que eles conseguem ter mais tempo, né? Digamos assim, tipo, sobra espaço para colocar coisa para fazer. As duas últimas dicas são sincronizar as agendas, essa é muito importante, né? Você saber, né? Ó, esse horário eu vou trabalhar, esse outro eu vou cuidar da criança, vou fazer outra coisa, enfim. Inclusive, a gente tem uma dica boa. Na verdade, a gente pode contar como que a gente fez isso aqui em casa e às vezes funciona para mais alguém, porque a gente teve a ponto de surtar sem organizar isso tudo, né? E a última dica, que essa eu acho que é muito relevante, reserve um momento para ficar sozinho. Né? Pode parecer pouco, mas eu acho que faz sentido, né? Quer queira, quer não. Tem algum momento do seu dia antes da quarentena, você tinha um momento que era para você, para fazer alguma coisa sua e tal. Nem que seja a caminho do trabalho, né? Você estava Sim. sozinho, geralmente. Sim. Faz todo sentido. Antes de você falar sobre a última matéria, eu acho que essa das dicas é uma boa para a gente comentar aqui. Primeiro, porque eu acho que a gente já tem feito algumas dessas dicas que eles passaram. E segundo, porque essa questão da rotina é uma problemática, foi uma problemática para a gente durante muito tempo. Porque eu sou o tipo de gente que não tem... Primeiro, eu não gosto de ter rotina. E segundo, eu não tenho rotina. Cada dia é uma coisa diferente e como o meu trabalho é criativo, né, mas a grande parte do meu trabalho, na verdade, é burocrático e administrativo, mas como ele conta com criativo e eu tenho que mostrar minha cara no vídeo, o dia que eu não tô com a cara boa, que eu não tô muito afim, não adianta eu programar de gravar naquele dia que o vídeo não vai ficar bom. E o Áureo, ao contrário, ele é um cara metódico. Ele sempre teve uma rotina e sempre foi muito especificado. De manhã, de tal horas a tal horas eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso e aquilo. E no início do relacionamento, isso era uma coisa que o Áureo comentava muito, de tipo assim, mas eu não sei como é que você vive desse jeito. Principalmente em relação a uma outra coisa que eu acho que pode estar sendo uma problemática muito grande para a convivência, de uma maneira geral, das famílias, que é a questão financeira, né? Eu sou autônoma, então eu nunca sei quanto eu vou receber no mês que vem. E o Áureo sempre falava, gente, como que você vive? Como que você não pira? Eu falava, não, é ótimo, porque cada mês é uma surpresa. Muitos deles é bem negativo. Mas, no geral, dá para pagar as contas. E aí tem uma coisa que eu sempre fico pensando, e é um ótimo momento para a gente conversar sobre isso, que é o fato de algumas pessoas acreditarem que a base de um relacionamento está na harmonia. E eu acredito que é exatamente o contrário. Qualquer tipo de relação humana, a base principal dela é o conflito. Como você resolve esse conflito é o que traz a harmonia. Já parou para pensar nisso? Tá com uma cara de confuso. Não entendi muito bem. Tudo que você faz no seu dia a dia em relação às relações humanas que você tem, em todos os sentidos, é sempre um conflito, é sempre algo que tem que ser resolvido. Toda socialização que você faz, ela é uma resolução de conflito na minha cabeça. E aí você, às vezes, saiba falar disso melhor que eu, porque estuda a operação de paz, traz a operação de paz para dentro dos pequenos relacionamentos. Porque é sempre você precisando de alguma coisa ou tendo algo a doar e a outra pessoa com as suas necessidades e essa troca acontecendo o tempo inteiro. E aí, você cede ou não, você se oferece ou não, você soluciona os problemas que vão aparecendo ou não, ou vai empurrando com a barriga. Eu não acho que necessariamente, digamos assim, conflito, né? Ainda que dentro academicamente falando, eu estudo muito conflito, né? Uma das principais referências trabalha com a ideia de conflito, de antagonismo, né? Eu acho que às vezes, aí talvez sendo bem ingênuo, eu acho que há tipos de ação humana, sabe? Tipo, por exemplo, se eu olho para esse copo aqui, o meu comportamento com relação a ele é um comportamento em termos de
Custo-benefício. Eu vou comprar esse copo, ele vai atender a demanda que eu tenho, Então é uma relação de custo-benefício. Agora, num outro tipo de relacionamento com um outro, né, com uma outra pessoa, não acho que é necessariamente só custo-benefício. Vamos resolver isso aqui. Eu acho que muitas vezes esse tipo de relacionamento com o outro pode nos levar para digamos assim, para um tipo de comportamento humano que é a busca de consenso, né? Então não é necessariamente, eu acho que o que você estava querendo dizer é que sempre tem algo a ser resolvido. Esse algo a ser resolvido, eu não trato como sinônimo de conflito. É uma questão. Mas aí talvez eu não esteja no meu lugar de fala, porque você estuda exatamente conflito e eu uso a palavra conflito, aí é conflituoso, né? Não tem outro jeito. Mas eu acho que quando você diz que é a busca pelo consenso, se você precisa de um consenso, se você está buscando um consenso, você já tem uma situação dicotômica. É essa a palavra? Eu acho que se você está buscando um consenso, você tem uma questão, né, para ser resolvida, né? Tem que buscar uma resolução. Aí, digamos, começa a política. Vamos ver se papapá. Eu acho que aí é política. A política pode ser conflituosa, ela é conflituosa muitas vezes, mas a grande questão aqui que eu queria chamar a atenção é que, a depender de como você pensa, pensando só em termos de interesse, em termos do que você vai ganhar, o que você vai perder, eu acho que é uma visão meio incompleta do comportamento humano em termos de convivência, sabe? Porque muitas vezes você não está interessado em resolver um problema seu. Para você faz muito mais sentido, faz muito mais bem você ver o outro legal. Mas aí já é um benefício seu. Não necessariamente. Você quer ver o outro. Por que é tão difícil de dizer não, às vezes? Porque você quer agradar. Então, você quer agradar, mas você quer agradar quem às vezes nem merece. Mas você acha que merece, né? Você acha Senão que você não estaria querendo agradar. Às vezes é só uma dificuldade de falar não sei. Não sei. Vamos concordar que a gente discorda, então, e vida que segue. Mas uma coisa que eu queria apontar aqui, dessas 6 dicas que acho que vale a pena a gente refletir bem. Todas as dicas... Porque eu falei que eu tinha uma matéria que tinha umas coisas meio piegas, né? Eu achei essa aqui bem piegas. Por quê? Porque todas as coisas que estão sendo ditas aqui não é só para convivência na quarentena. É para uma convivência num sentido mais amplo, né? Respeitar a diferença. Repensar a rotina. Mesmo que se a gente não estivesse em quarentena, a gente tem que articular as agendas ali, repensar como é que você vai... Porque agora você está convivendo, você não é uma pessoa sozinha no mundo, né? Você está dentro de uma relação, você tem que repensar a sua rotina. Mas eu acho que aí faz mais sentido, porque levando em conta que a quarentena ela aumenta a angústia e que ela traz a convivência extrema e intensa, eu acho que às vezes você fica tão dentro daquela bola de neve que às vezes você não consegue entender que um simples ajuste na rotina pode resolver todas essas questões. Sim. Então, acho que dos piegas, esse talvez seja o menor. E assim, vamos combinar também que pieguice é muito necessário em alguns momentos. Não tenha dúvida. Mas vários desses apontamentos aqui que estão nesse artigo, eu acho que eles não se aplicam apenas para a quarentena. Eles são genéricos aqui no bom sentido, mas eles servem, né? São gerais, eles servem para várias situações de convivência, né? Conviver com outro ser humano, aí a gente concordaria, né? Não é fácil. Não é mesmo. Não é fácil. Por mais que você goste de outra pessoa, você se dê bem com outras pessoas, vão existir momentos de conflito, de divergência, em que o santo não vai bater, né? E aí, como é que se contorna isso? Eu fiquei pensando nisso, e aí eu queria te propor já uma primeira questão para a gente conversar, que aí já foge um pouco da questão da convivência na quarentena. Mas seria a seguinte: pensando numa convivência de um casal, você acha que a convivência pode acabar com o amor? Chegou a hora da terapia de casal, pessoal. Vocês estavam procurando o momento é esse. Minuto, sei lá quantos. Uhum. Eu acho que com certeza. Acho que não é à toa que a gente está vendo tantos casais de artistas, por exemplo, que viviam viajando e quase nunca se encontravam e agora que foram obrigados a ficar em quarentena juntos, e aí eu vou ter que trazer a quarentena de novo, porque é o extremo do negócio, estão se separando. Pelo menos o Whindersson e a Luísa, eles disseram que esse foi o motivo. Uhum. E você tá vendo isso cada vez mais. Além disso, tem uma notícia que eu não trouxe aqui, mas eu vou pôr o link para vocês aí embaixo na descrição, que fala que o número de divórcios em Wuhan, depois que teve a flexibilização da quarentena, o agendamento para a pessoa conseguir fazer o divórcio estava fechado por 2 meses.
Não. Porque, tipo, a galera ocupou todos os espaços. Tava muita gente querendo se divorciar. Então, eu creio que sim. Até porque eu acho que a admiração também possa se esvair em algum momento. Porque você não tem esses momentos de enxergar a pessoa distante. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, parou de trabalhar, ou não está fazendo aquilo que você mais tinha admiração por ela. E aí você começa a enxergar aquilo de um outro jeito. Você acha que sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que eu penso que a qualidade da convivência importa muito. Você tem uma convivência cuja qualidade é muito ruim, isso vai desgastar o relacionamento e vai acabar. Por mais que o casal tenha uma história em comum, né, bonita, eventualmente bonita também a história, se você tem uma convivência ruim, eu acho que essa convivência acaba com o amor. Amar é trabalho, né? Você tem que cuidar, você tem que tá junto, você tem que, e aí volta na matéria, respeitar a diferença, sincronizar, tudo isso implica. Eu acho que as duas coisas, eu acho que muita gente ainda pensa, né, que o amor é um sentimento, né, que você sente e não tá quando você sente o amor em relação a outra pessoa. E ele tá ali, mas eu acho que não. Eu acho que o amor, ele se constrói e se mantém ao longo de uma determinada convivência. Você pode ter um estalo, né? Tipo, nossa, gostei da pessoa e tal e coisa. Mas a sustentação disso no tempo se dá pela convivência, se dá pelo contato. Eu também acho que nenhuma relação começa com amor. Acho que começa com paixão, com luxúria ou qualquer coisa parecida. E depois vai sendo construído para um amor. Mas eu não acho que necessariamente o amor acaba. E aí, nossa, meu Deus, eu tô sendo romântica, mas é isso mesmo. Eu acho que ele se transforma se a pessoa tiver autoconhecimento suficiente, se ela for segura de si e sei lá, não sofrer de possessão ou ciúme ou qualquer coisa parecida. Porque tem esse amor romântico em que tem que envolver a libido também e tudo mais. Mas pode acontecer de virou irmão, igual a galera costuma falar. A gente tá só amigo agora, então eu amo o que aquela pessoa significa pra mim, mas é um amor que eu não quero ser casado com ela mais, ou namorar com ela mais. E tem uma outra questão que a gente não abordou, que é o fato dos relacionamentos de namoro, por exemplo, ou de gente que tava começando a ficar ou qualquer coisa parecida, que eles estão vivendo o contrário, né? Quem não está furando a quarentena está tendo que aprender a conviver e manter esse relacionamento à distância, se encontrando com Hangout, Zoom ou qualquer coisa parecida. Que é uma coisa complicada também. Porque, por exemplo, a gente está aqui em casa e, beleza, a gente sai quando é necessário e volta, mas a gente se toca, a gente abraça, a gente está junto, a gente conversa. Tem a convivência pessoal, ela faz muita falta. Se a gente está sentindo falta disso com outros parentes, imagina quem tem uma relação amorosa. E aí essas pessoas estão tendo que aprender a resolver isso e até sexualmente também. O que vai vazar de nudes depois que acabar a quarentena? Ainda mais com esse número de divórcio aí. Não é? Deus me livre, galera. É crime, hein? Só lembrando que é crime. É verdade. Mas agora outra coisa, né, que me veio à cabeça, e é meio que uma decorrência dessa primeira pergunta, né? E aí, será que a gente, meio que inspirado por essa matéria aqui, a gente pode pensar em dicas para uma boa convivência? Eu colocaria como primeira a questão da rotina. Principalmente se você tem filhos ou se você continua trabalhando em casa, porque aí eu vou ter que levar muito pro nosso lado, né? A gente tem filho e a gente continua trabalhando. Eu ainda mais, tô trabalhando ainda mais do que antes, porque as meninas não estão aqui e tal. E olha eu traindo a mim mesma, porque eu sou a pessoa que não gosta de rotina, mas é o que está sendo essencial. E só para vocês entenderem, o esquema que a gente fez aqui com a Clara nas últimas semanas foi que a gente combinou que um fica meio período, o outro meio período. E quando a gente tiver algum compromisso, reunião ou qualquer coisa parecida, no horário um do outro, a gente pede a Zezé para assumir. E foi isso que resolveu, porque antes a gente estava numa de tipo, quem está disponível faz, e aí ninguém fazia nada. Ninguém ficava com a Clara, ninguém fazia o que precisava ser feito na casa ou até no trabalho também, e virou uma loucura. Então, eu tô ficando com a parte da manhã, e às vezes eu dou muita sorte, porque hoje, por exemplo, ela acordou, era 9 horas da manhã. Então, foi lindo. E o Áureo tá ficando com a parte da tarde. Mas só para vocês não acharem que eu tô levando vantagem, porque eu já sei que vocês vão contabilizar isso, ela dorme no período da tarde também. Então o Áureo também tem algumas vantagens. E aí durante a noite a gente reveza. Quem está mais disponível para fazer, faz o que fica com ela e faz o que é necessário fazer na casa. Essa talvez seja uma boa dica para galera que os dois estão em casa, porque também tem isso, né? Tem gente que
Tem uma pessoa só em casa resolvendo tudo e a outra ainda tá saindo para trabalhar e Sim. tem o perigo de trazer para dentro de casa e tudo mais. Quando eu tô falando da convivência aqui, não é só na quarentena. Ah, tá. Eu tô pensando em termos de convivência mais geral também agora. Porque a gente viu, essas dicas aqui, elas se prestam para pensar a convivência de forma mais geral. Então, teria, além dessas, alguma outras dicas que a gente... não necessariamente dicas, né? Mas às vezes algumas questões, alguns desafios que uma boa convivência demanda? Mas aí eu posso ser piegas ou você vai me julgar? Não, você pode ser o Piegas, tanto você quiser. Eu acho que uma boa coisa é aprender a elogiar. Tipo, tudo que você achar que é legal, no mínimo, externa. Fala isso. Você tá bonito hoje, eu gostei disso, aquilo foi legal. Nossa, que genial, não sei o quê. Porque a gente tem essa coisa, às vezes, de reclamar, 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 e a gente não aprende a elogiar. E às vezes, quando a gente pensa no elogio, fica só dentro da cabeça da gente, a gente não externa. E isso, convivência com, sei lá, todo mundo, com a pessoa da padaria. Você achou bonito o esmalte que ela tá usando? Achou bonito, sei lá, nossa, sua máscara tá linda, aqui. Vamos colocar para os tempos atuais. Ou qualquer coisa parecida, porque isso te faz feliz, porque você tá agradando uma pessoa e vai fazer outra pessoa feliz com certeza. Porque ela muito provavelmente não tá esperando. O que você tem de dica aí? Eu acho que quando eu penso na convivência, né, eu vejo muito desafios e questões, digamos, até mais amplas, porque, por exemplo, eu parto muito da minha experiência pessoal, né, e como é que, digamos assim, a minha experiência com outras convivências, por exemplo, vendo a minha mãe com o meu pai, meus avós, como é que isso refletiram e como é que algumas coisas dessas experiências que eu presenciei me influenciaram para o bem e para o mal, né? Então, por exemplo, eu morei um tempo com os meus avós e uma das coisas, né, que você via na convivência deles era um casal que se formou, né? A formação deles era de um outro momento histórico em que a posição do homem e da mulher era muito definida. Meu avô cuidava da casa, pagava as contas, minha avó ficava só em casa, né? Cozinhava e tal e coisa. E meu avô sempre foi muito muquirana, né? Muito mão de vaca. E aí, quando eu fui começar a conviver com outras pessoas, fui morar junto, eu era muito mais mão de vaca. E aí você tem que ir aprendendo isso, que não é assim, que aquela experiência, por exemplo, nesse caso, não prestou para mim, né? Porque os tempos são diferentes, né? As questões são diferentes. A outra convivência que eu tive, né, que eu tentei replicar e não foi boa, foi quando eu morei numa república na época da faculdade e quando eu fui no meu primeiro relacionamento antes da Tati, né, para o pessoal ficar saber. É que o Auro também já foi casado igual a Gretchen. Ele tá no 14º casamento. Mas Que não é casamento, queria deixar claro mais uma vez. essa pressão. Mas aí quando eu fui para esse primeiro relacionamento, no começo dele, eu também repliquei essa lógica de república. Cada um contribui com um pouco e tal e coisa, e aquela época a conjuntura não ajudava a ser uma república, né? Digamos assim, a replicar as coisas da república. Tudo isso para chegar onde? Para dizer que dentro dos desafios de boa convivência, eu acho que, por exemplo, questões de renda pesam, né? Infelizmente, né? Se você não souber lidar, não souber analisar bem a conjuntura, ver, por exemplo, às vezes uma das pessoas não pode trabalhar, está com dificuldade e tal e coisa, aí você tem que rever. Então, renda pesa. E outra tem uma questão, digamos assim, hoje a gente, no nosso caso, a gente vive tranquilo, a gente, digamos assim, nós somos um casal liberal, né, no sentido de que você trabalha, eu trabalho, a gente, enfim, divide as coisas direitinho, mas não, isso é exceção, infelizmente, penso. No nosso país, muitas convivências, né, não são estruturadas dessa forma, né? Você tem, por exemplo, questões de hierarquia, né? Tipo, não, ou o homem manda, ou a mulher eventualmente manda também, né? É mais comum o homem querer ser o chefe da casa e tal. Eu acho que essas questões influenciam muito também. Eu acho que
Isso que você falou, dá para a gente sintetizar no negócio de, às vezes, avaliar se os exemplos que você teve e que você está repetindo agora são realmente exemplos que vão funcionar bem para você nesse Sim. momento. Porque a gente tem isso também, de crescer sob um modus operandi e automaticamente repetir isso à medida que a gente vai tendo as mesmas vivências. É. E às vezes essa é uma boa dica mesmo, você parar para analisar se o jeito que você está fazendo porque você viu que era feito assim. Essa é uma questão que vem muito da minha experiência, né? Por conta de que tem, digamos assim, a estrutura social que a gente está inserido, né? A gente às vezes replica as coisas sem se dar conta, né? A gente acaba replicando, né? No meu caso, por exemplo, meu avô era, digamos assim, era o chefe da casa e a minha avó tinha que saber conviver ali com ele e tal, para fazer as coisas. Ela, digamos assim, ela tinha os seus métodos para conseguir fazer as coisas que ela queria, né? Mas, por exemplo, ele era a pessoa que, quando tinha que tomar uma decisão, ele tomava e fazia acontecia. No caso dos meus pais são separados e, por exemplo, quando o meu pai começou a fazer coisas que talvez meus avós maternos eu sei mais da história deles, mas quando meu pai começou a tomar, digamos, ter comportamentos que talvez o pai dele fazia, por exemplo, trair a minha mãe ou tipo sumir, não dar atenção para os filhos e tal. A minha mãe já falou, não, isso não presta, vou colocar uma barreira e tal. Então muitas vezes a gente vai replicando as coisas, né, sem se tocar. Felizmente, acho que essa geração agora já consegue chegar e falar, ó, vamos lá, vamos construir uma convivência, não vamos só replicar automaticamente. Que se você pensar, você já sabe como aquilo ali funciona desse jeito. Você já enxergou, então você sabe repetir, você sabe fazer desse jeito. Quando você opta por fazer algo diferente ou tomar outra decisão, outro rumo, você tem que contar com o seu manejo. Sim. E tem que ter muita coragem para contar com o seu próprio manejo. Tem que ter muita segurança de quem você é. E é por isso que eu entendo, sabe? Quem fica repetindo, entendo, mas assim, também entendo que é bom abrir a mente, mas eu acho que a galera vai se identificar com esse rolê que você falou, porque a gente repete muita coisa mesmo. A gente acaba replicando. Eu queria trazer essas coisas mais amplas que muitas vezes a gente esquece delas, né? E a gente fica mais preocupada, digamos assim. Não que não seja importante, mas às vezes a gente fica mais preocupado com as coisinhas miúdas, né? Digamos assim, do dia a dia, que importam muito. Mas a gente não se atentar para essas questões, que muitas vezes a gente está só repetindo comportamentos, às vezes é isso que está, digamos assim, causa problemas numa convivência. Por exemplo, essa coisa que você falou, né? Esse gesto. A Tati faz muito isso, por sinal. Queria dizer, Fiquei de até com elogiar. medo. Não, de Nossa. elogiar. De elogiar. repente me deu uma palpitação. Eu falei, o que será que eu faço, socorro? De elogiar o outro, as pessoas. Muitas vezes, né, a pessoa não faz isso ou deixa de fazer isso porque ela nunca viu ninguém fazer isso, Exato. né? E aí ela não precisa. E aí depois vem uma outra pessoa, elogia a companheira ou companheiro e tal, a pessoa, poxa, olha, tem alguma pessoa aqui que não me valoriza, outra pessoa que está me valorizando. Envolve muita coisa, mas é isso. Posso ser muito piegas? Muito, 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 na última dica que eu quero dar? Pode. Mas muito mesmo. Vou até citar um ditado popular, que é não esquecer que cada pessoa está vivendo o seu próprio mundinho. Suas próprias confusões, suas próprias tretas, seu próprio humor, sua própria necessidade, suas próprias expectativas. Porque às vezes a gente deposita muita expectativa no outro e a gente espera que porque você naquele dia tá com humor 100% e quer fazer 1000 coisas, a outra pessoa tem que te acompanhar, necessariamente ela tem que te acompanhar. E não é assim, cada um tá vivendo uma coisa diferente. Então, acho que isso se resume na individualidade. A gente volta nessa de novo. Entender que individualidade não é algo negativo, que pode ser visto como positivo, depende muito de como você quer enxergar. Sim, não tenho, acho que não tenho o que acrescentar. Acho que aí eu acho que volto em uma das dicas aqui da última matéria que a gente tem que respeitar a diferença. Exato. Você tem que respeitar o outro, a outra pessoa com quem você vai conviver é diferente de você. Ponto. Dito tudo isso, aceitando que ela é diferente, então vai ter momentos em que ela vai precisar fazer as coisas que ela gosta, ter a vida dela, ter a sua individualidade preservada.
E vai ter outros momentos que a gente vai construir a vida junto, enfim, esse tipo de coisa. Aí eu acho que tem que ter o balanço, né? Bom senso, Bom ser senso, maleável, sim, razoável também são coisas muito sim. positivas numa convivência. Uhum. Só para não falar que a gente não falou, tem a terceira matéria também, né? Uhum. Que a gente divagou aqui na segunda. E a terceira matéria é também uma sobre a convivência na quarentena, né? O título é o seguinte: Isolamento provoca desgaste familiar. Como lidar com a convivência em excesso? E aí, dentro digamos assim, se eu pudesse passar telegraficamente, né, qual que é o resumo aí da notícia, né? Ela basicamente o argumento é que muito tempo junto, aí é o que a gente estava falando, vai facilitar para que surjam problemas, desgastes, conflitos, né? Sobretudo nesse momento de quarentena. Aí tem um ponto talvez a gente não tenha discutido, mas nesse momento de quarentena, essa convivência mais próxima, você está isolado, você não poder fazer as coisas que você está acostumado a fazer normalmente, vai expor o lado mais frágil das pessoas, né? As pessoas vão ficar ansiosas, as pessoas vão ficar deprimidas, as pessoas, enfim, a fragilidade de cada um vai ficar mais exposta e é aí que entra a questão, né? Como é que a gente lida quando o outro está totalmente exposto, né? O seu emocional está totalmente abalado. Até porque tá bem claro, inclusive se você for pensar no próprio preconceito com questões psíquicas, psicológicas, que ninguém quer lidar com gente frágil, ninguém quer lidar com gente triste, com gente em depressão, com alguém que está inseguro ou que perdeu um emprego, por exemplo. Ninguém quer, tá todo mundo querendo lidar com quem tá maravilhoso e vai te impulsionar e tá ali pronto para te servir em todos os sentidos, de afeto ou o que seja. Então, acho que essa é uma outra questão que piora muito toda a situação, com certeza. Eu acho que, pensando aqui alto, né? Eu acho que a grande questão dessa questão da fragilidade é que muitas vezes a gente se cobra muito, né? Também. Por exemplo, você está numa situação, você não posso trabalhar, meu Deus, vai acumular. Ah, meu Deus do céu. Não apenas a gente se cobra, mas também tem uma questão muito concreta aí. Muitas pessoas que não estão podendo trabalhar, elas estão ficando sem dinheiro, né? Então vão começar a passar necessidade. Então tudo isso vai criando assim uma bola de neve que em um momento vai estourar, né? Vai bater e vai arrebentar tudo, né? E aí como é que se lida com isso? Esse eu acho que né, nessa conjuntura específica, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Sem dúvida. Esse talvez seja o maior. Mas aí o que eu queria apontar é que eu acho que isso que está sendo agravado agora pela quarentena acontece em convivências fora, digamos, de situação de quarentena, Com certeza. né? É. E agora, eu acho que agora o que aconteceu com a situação da quarentena e a convivência em si é que foi colocada uma lupa. Uhum. Então, tudo aumentou. E aí, talvez, por exemplo, tenha até aumentado a consideração que você sente, ou o carinho, ou o que seja. Então, eu vou compartilhar o que eu vivi na quarentena, tenho vivido. Agora, menos. Mas, de início, era uma montanha-russa. Tipo assim, num dia eu tava super de boa, no outro dia eu tava, meu Deus do céu, onde vai parar? E aí, vivia isso. E eu sentia que aqui em casa, e aí eu vou incluir a Zezé e a Clara nisso, Zezé, estou te expondo, que a gente tirava mais ou menos, não sei, pelo menos era a impressão que eu tinha, eu quero ver se você concorda também, que a gente tirava dias para estar de mau humor. Então, hoje é o dia da Clara estar de mau humor. Porque se mais uma pessoa ficar de mau humor, ninguém vai aguentar essa casa. No outro dia era você, no outro dia era Zezé, no outro dia era eu. Acho que agora, depois de 70 dias ou mais, até que eu já parei de contar, a gente tá mais de bom humor mais vezes, mais dias. Mas de início, eu via muito isso acontecer. E eu tenho certeza que isso aconteceria se a gente não tivesse quarentena. Acontecia antes. A diferença era que, muitas vezes, a gente não precisava lidar com isso. Porque eu vinha para o meu escritório trabalhar, você ia para a faculdade e sua mãe nem estava aqui, a Clara ia para a escola. Então, outras pessoas iam lidar com essa situação. Agora você não tem escolha. A lupa foi colocada ali e, além de tudo, aumenta o nível de mau humor e você tem que lidar com aquilo. Agora, como fazer isso, como lidar com essa situação, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a gente pode dizer, e aí eu acho que é impossível a gente conseguir sair do clichê, porque é a questão de vai passar, é só um momento, é assim mesmo, todo mundo tem que contribuir
e etc. Mas isso não é suficiente para quem está no meio da tempestade. Não é. Então, às vezes, é dar uns gritos mesmo, dar umas xingadas, se fechar no quarto e tocar o terror, para esvair também. Porque às vezes eu penso que tudo que a gente fala é muito para condensar, para diminuir, para releve. E não, tem hora que você tem que tocar o louco mesmo. Sim, eu não... Chorar no banho, essas coisas. Chorar, como é que é em posição Em fetal? posição fetal, funciona muito. Aproveita que tá frio, entra debaixo do edredom e chora em posição fetal. Não, eu acho que é basicamente o que você disse. Só acrescentaria que eu acho que toda a exposição da fragilidade, né? Enquanto numa situação normal, ela, digamos, talvez seja um processo que toma mais tempo para acontecer, né? Porque aí você consegue, digamos assim, ter válvulas de escape, como você falou, vem pro escritório, sai pra lá, vai tomar sei lá o quê. Agora não, você não tem, você tá confinado ali em determinado momento. E aí você falou da questão de, às vezes, quem mora em apartamento tá vivendo isso mais. Eu tenho certeza absoluta, e eu boto o joelho no chão todo dia para agradecer o fato de eu morar numa casa e ter quintal. Porque a gente pode, pelo menos, separar o espaço de a pessoa tá dentro da casa, a outra tá no quintal. Quem mora no apartamento, às vezes, não tem nem essa escolha. Você tá convivendo com a pessoa o tempo inteiro. Sim. Beleza, você pode dividir uns cômodos, mas será que é suficiente no meio do turbilhão inteiro? Então, às vezes fica ainda mais complicado. E aí eu vou entrar no outro assunto polêmico, porque, né... Não quero carregar mortes nas minhas costas. Você vai falar comigo de cemitério. Porque, nesse ponto, o entretenimento, a cultura, o livro, a série que você assiste, o filme que você vê, uma música que você escuta, e até no esquema de extravasar, de tacar uma música no fone para estourar o tímpano mesmo. Acho que isso é a única coisa que está servindo pra gente enquanto um conforto. Enquanto algo que ajuda a gente a lidar com esse negócio. Sim, não há. E a gente falou das lives no último episódio. Pô, as lives são a salvação de muitos momentos. Apesar de ter gente que tá encontrando pra fazer festa da live. Ai, ô, galera. Mas sempre vai ter, né? Mas ainda assim, eu acho que, além de estar arrecadando, ainda é a salvação para muita gente do tédio. Sim, eu acho que, em última instância, o que a gente está aprendendo é que muitas vezes é relegado, mas cultura, atividades culturais são fundamentais para o ser humano. Fala mal de youtuber mais, pessoal. Estou brincando. E para muita gente que tá sozinho, essas coisas são as companhias. Sim. O cara conversa com a TV, o cara conversa com o personagem da série. Até porque não tem reunião via Hangout ou WhatsApp ou o que seja o contato. E às vezes você quer conversar e a outra pessoa não está disponível. Você quer uma companhia, mas as outras pessoas estão fazendo outras coisas. Sim. Mas é isso. A gente vai pro saque já, né? Vamos pro saque. Hoje eu tenho um saque meu para fazer. Que eu mesmo escrevi o comentário. Selecionei alguns comentários. Tatiane também selecionou? Só o meu. Você quer começar? Eu sou muito egoísta. Eu selecionei vários. Vai você. Então, às vezes, Quer dizer, não. Às vezes coincide. Não. Vou começar, então. Então vai. Às vezes já tá aqui, eu já elimino um. Não tá aí, não. É meu mesmo. Ah, tá. Seu. É porque no final da última gravação, eu fui chamada a atenção de uma coisa aqui pela galera. E pela galera que eu falo, é a nossa galera. E depois, na hora eu não percebi, fez muito sentido pra mim depois que eu tava assistindo o vídeo editado, que foi o fato de eu ter falado, mas a gente vai falar de traição, e aí eu vou ter que contar sobre todos os chifres que eu levei, e volta o vídeo nessa hora, lá, porque quem assistiu o vídeo, né, quem não tava só escutando, e dá uma olhada na cara do Áureo. É sensacional a cara dele. Porque ele fez uma cara de tipo assim, mas peraí, eu nunca te traí. Eu falei, realmente não fez. Mas eu nem me liguei na hora sobre você estar me traindo. Que não, mas... É chifre antigo, Áureo, fica tranquilo. Então tá bom. E se a sua cara fosse de assustado, já ia acender uma luz amarela, de tipo, meu Deus, ela descobriu que... Mas então tá, agora eu vou passar para os meus. Eu trouxe alguns comentários, né? Então eu queria começar aqui com o comentário da Wamana Silva 1. Ela disse o seguinte: sim, Tati, eu escuto tomando banho e passando creme na minha barriga de 8 meses de gravidez. Olha, já deve ter ganhado agora, quase. Eu selecionei esse porque, para quem ainda não viu, vai lá ver, mas tem um momento que a Tati fala quando é que ela escuta podcasts, né? Mas eu também selecionei esse, sobretudo, porque foi o último comentário do vídeo.
Muito No bom. último vídeo eu peguei o primeiro, agora eu peguei o último até a hora que eu vi, né? Não sei se tem mais algum agora. Viu como ele é metódico? É. Eu avisei você. Então esse é o último comentário. Depois eu peguei um outro comentário. Yasmin, esse eu peguei só pra marcar um ponto. Yasmin Ramos 1 disse o seguinte: Tatiane, seu útero é uma máquina de xerox do Bauri. Ai, gente, qualquer foto da Clara que eu posto na vida é só esse comentário. E eu acho incrível, porque assim, galera, eu tenho olhos. Tá certo que eu uso óculos, mas eu enxergo muito bem. Eu vejo isso todo santo dia, pessoal. De início eu só falava assim, ainda bem que foi eu que escolhi o pai. É. Agora, 2 anos e meio depois que eu só escuto isso, eu já tô ficando de saco cheio. Tem Mas um... é uma verdade. E ainda bem que é. Infelizmente, a Leedor foi o gênio da mãe. Poderia ter sido o contrário, também seria legal. Clara é muito nervosa. Tem um outro comentário aqui que é uma sugestão. Esse a gente trouxe para ver, a gente talvez considerar ou não, mas é o comentário da Ellen França. Ela diz o seguinte: Olá, menina Tati e menino Oro. Parabéns pela iniciativa. O conteúdo está muito interessante. Fico sempre de olho para novos episódios. Sobre o saque, acho que seria mais interessante ler os comentários do episódio anterior antes de começar o tópico do assunto da semana. Acho que fica mais, aí, entre aspas, fresco na memória, especialmente considerando que os episódios saem a cada 15 dias. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado. É uma sugestão que acho que talvez a gente possa, eventualmente, fazer alguma alteração ou não, né? Ellen, deixa eu te contar um segredo de estratégia. A gente colocou no final para você ficar até o final e escutar, entendeu? E assistir, esperando que o seu comentário vai ser comentado. Vou pensar, mas até esse momento a estratégia é essa. Estratégia para garantir audiência. Às vezes a gente consegue fazer um teste aí, eu te conto depois, mas eu não sei se você sabe também, a gente utiliza gráficos aqui para medir as estratégias. Mas pode ser pensado sim, por que não, claro. Tem mais 3 comentários aqui, alguns são rápidos. Tem um da Beatriz Rocha 1. Não sei se renderia assunto para um podcast de 30 minutos, mas gostaria que vocês falassem sobre familiares que se envolvem na vida do casal e ou na criação dos filhos desse casal. Tinha um pouco a ver com convivência, hein? É. Mas eu acho que pode sim. A gente tá com um episódio programado para limites. E o motivo pelo qual a gente pensou nesse episódio foi exatamente o quanto a gente pode entrar ou não na educação de uma outra criança. Nem era da nossa. E às vezes, acho que é uma boa. São 2 comentários que eu peguei, esse da Beatriz e um outro da Rafaela Cardoso de Paula, que são sugestões, né? E aí, se vocês aí gostarem dessas sugestões, vota aqui pra gente ver que tem mais gente interessada. Vota não, comenta, né? Não tem coisa para votar, né? Alguma pessoa pode comentar, eu quero muito isso, e as outras podem dar curtida no comentário dela. Façam isso, que depois a gente fica de olho. É isso no YouTube. Se você tá só escutando, vai ter que mandar inbox pra gente. Bom, então a Rafaela diz o que no comentário dela? Tema: inversão de papéis em casa, sociedade e trabalho. Homem dono do lar e mulher que banca a casa. Nesses casos, o homem é ridicularizado ou até mesmo visto como preguiçoso / vagabundo. Ou porque, não se tem empregado doméstico homem ou babás que sejam homens. Porque se estamos buscando igualdade, porque até hoje temos trabalhos que só são exercidos por mulheres e não por homens e vice-versa. Professor de escola infantil também não tem, quase não tem homem. É difícil. Enfermeiro homem quase não tem. Mas uma curiosidade, eu tinha um amigo que morava numa república e eles tinham um faxineiro que limpava a casa deles. Olha! Não era uma mulher, era um homem. Ele ia lá e limpava a casa. Foi a primeira vez. E aí, o último é um comentário geral sobre o vídeo que a gente trouxe pra gente só. Não, mas espera aí, você curtiu? Vocês curtiram a sugestão aí? Vocês gostaram? Não vamos colocar o boi na frente da carroça, né, que fala. Tá ficando mineiro, né, Aura, você? Mineiro. Não é assim que a gente fala. Aquelas que se ofendem, eu tô brincando. Eu falo um pouco assim, principalmente depois que eu volto de Araxá. Mas eu acho que é um ótimo tema. Talvez a gente tivesse que pensar em coisas relacionadas para poder ser uns 30 minutos. Comentem aí, vê o que vocês acham. Se acham que vai um tema legal, aí se tiver bastante voto, like, a gente comenta. Aí, o último comentário aqui é o da Mayara Schumacher. Ela é muito presente também. Mayara Schumacher 1. Ela diz o seguinte:
Acredito ter uma linha muito tênue entre a vaidade e o exibicionismo. É sobre o último vídeo. Assim. A vaidade é necessária para que se sinta bem, cuide de si mesmo, envolve amor próprio. O exibicionismo é quando faz algo, não para o próprio bem, mas para mostrar ao outro, no intuito de receber elogios. Acredito sim que alguém pode ser vaidoso e ser humilde ao mesmo tempo, pois a pessoa pode gostar de se manter bem e ainda assim não levar isso como prioridade na vida. Mas existem muitos que se gabam por ter o mínimo e isso é vaidade fútil, onde o interesse não é estar bem, mas parecer bem aos olhos dos outros. Eu achei muito sensato esse comentário aqui. Então a vaidade fútil que ela cita é o exibicionismo. Uhum. A linha é realmente muito tênue. É tênue. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto você estava lendo o comentário? Se esse sentimento é um sentimento só de quem vê, ou se essa é uma coisa pensada por quem externa. Por exemplo, a pessoa que se entende vaidosa, se ela for honesta, ela consegue diferenciar se ela está sendo só exibicionista ou se ela está sendo vaidosa. É só uma vaidade fútil ou é uma vaidade normal? Acho que isso é um negócio que eu vou ter que tirar um tempo para pensar, porque eu não sei a resposta. Não eu achei interessante que eu me coloquei a pensar sobre, sabe, essa questão, a diferença entre vaidade, exibicionismo, né? Eu acho que é como ela diz, tem uma linha tênue aí, né? Que quando você passa dessa linha aqui que vira. Eu achei interessante. Comentem aí vocês o que vocês acham sobre o comentário da Mayara. Muito bem colocado, Mayara. Eu vou ficar pensando nisso algumas semanas. Eu vou levar de assunto para terapia próxima semana também. Às vezes eu resolvo lá. Mas eu achei muito bom. A gente está gostando muito que vocês estão interagindo, comentando e trocando ideia com a gente. Muito obrigada mais uma vez. E daqui uns 15 dias a gente tem um novo episódio. Se você tiver mais sugestão de tema, deixa aí pra gente. A gente está sempre aberto. Pode ser que não seja no próximo episódio que a gente faça, mas a gente tem um caderninho onde a gente anota todas as sugestões de tema pra gente trabalhar nelas depois. E é isso aí. Muito obrigado, Auro, por estar presente mais essa vez. Muito obrigado a você. Embora você esteja morando nessa casa e você tá presente, mas assim, mais uma vez elogiando, obrigado. Você foi maravilhoso nesse podcast, sensacional. Você tá lindo e cheiroso. A galera não sabe se tá cheiroso. Mas é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado vocês que estão interagindo aqui com a gente. E nos vemos daqui 15 dias ou mais, né? Eu sou meio preguiçoso. Ou então lá no Instagram e nos canais do YouTube, que agora a hora é youtuber também. Isso. Acabou, meu filho. Acabou agora. É só youtuber. Tô brincando. Vai trabalhar continuar sendo professor, que você é um exímio professor. Não que eu tenha sido sua aluna, né? Mas eu ouço falar. Enfim, tô me alongando. Falou, galera. Até mais.